refletir um pouco sobre o que Deus tem para nós. Você está feliz de estar aqui, irmãos? Glória a Deus. Nem precisei falar 2 vezes, né? Porque às vezes é fraquinho e tem que falar de novo. Que bom. Privilégio a gente poder estar aqui. Querido, que manhã maravilhosa. Eu creio num Deus que Ele é soberano. E num Deus que é soberano, Ele é aquele Deus que ajusta perfeitamente os detalhes da sua vida, os detalhes do seu dia a dia, de modo que você vai viver exatamente aquilo que Ele quer que você viva. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você está aqui nessa manhã, é porque Deus quis que você estivesse aqui. Talvez você enfrentou muitas coisas ao longo dessa semana, ou talvez você tenha até passado por algumas dificuldades para chegar aqui na igreja, mas a verdade é que Deus ama muito você. Ele tem zelo pelo seu coração, Ele tem zelo pela sua vida, tem zelo pela sua casa. E eu estou muito feliz que você está aqui participando conosco, porque eu gostaria que no restante deste culto, eu queria te pedir algo. Eu queria que no restante desse culto você pensasse especificamente em você, mas não de uma maneira egoísta. Eu queria que você entendesse que se você está aqui, é porque Deus tem algo para o seu coração. Porque às vezes a gente vem para o culto como esse, a gente ouve essas canções, a gente vê esse período maravilhoso de oração, a gente fala, como seria bom se fulano estivesse aqui. Essa palavra era para aquela pessoa. Esse louvor aqui ia falar perfeitamente, ia encaixar exatamente com o que aquela pessoa está vivendo, mas a verdade é que ela não está aqui. Ore para que ela esteja, mas você está. Talvez no final desse culto você pode enviar o link do YouTube, vai estar lá, a pessoa vai poder participar, mas concentre-se no que Deus vai falar com você nessa manhã. Porque esse é um período muito precioso, esse é um período em que você está investindo na sua vida. Algumas pessoas podem achar que vir à igreja é uma perda de tempo. Poxa, mas logo nas férias eu também tenho que ir na igreja. Poxa, mas eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu tenho que estar lá. Querido, isso é investimento na sua casa, isso é investimento na sua família, isso é investimento no seu coração. Nós não estamos aqui porque a gente acredita que esse é um protocolo importante. A verdade é que nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus é poderoso e Ele conhece exatamente as minúcias do seu coração, de modo que a partir disso Ele vai preparar algo para que o seu coração possa entender a sua palavra, para que você consiga avançar naquilo que Deus tem para você. E nós estamos numa série de mensagens chamada Recalculando a Rota. E semana passada o Renan já trouxe aqui um dos nossos valores, que é o valor da honra. E nessa série nós estamos abordando os valores da nossa igreja. Quantos conhecem os valores da nossa igreja? São 5. Quantos conhecem? Levanta a mão. Ok, então nós vamos relembrar para quem esqueceu, para quem ainda não sabe, nós temos 5 valores aqui. Trabalhamos 5 valores específicos. Existem outros, mas a gente preferiu concentrar em 5 para que você possa dedicar a sua vida nele. E o primeiro, ele é o amor. O segundo, a gratidão. O terceiro, generosidade. Quarto, honra. E quinto, submissão. 5 valores específicos. 5 valores que, se você praticar e colocar em ação na sua vida, biblicamente falando, se você entender o que cada valor desse quer dizer, a sua vida vai ser melhor. E aqui não é uma promessa de prosperidade, não, é porque de fato, se você segue a palavra de Deus, as coisas vão diferente na sua vida. Então nós temos aqui na igreja 5 valores, e são esses. Só que é importante trazer esses valores novamente para que a gente possa avaliar como nossa vida está, como nós estamos diante deles. Porque talvez você está aqui há 6 anos, mas você talvez não entendeu exatamente o que eles querem dizer. Ou talvez você chegou aqui pouco tempo, ouve a gente falar, mas não entende por que a gente tem esses valores, ou como nós entendemos alguns desses valores. Porque, por exemplo, à luz da sociedade, quando se fala de submissão, muitas pessoas já fecham a cara. Quando se fala de honra, eles acham que é bajulação. Quando fala de generosidade, acha que é dar para receber de volta. Quando fala de gratidão, acha que é um simples obrigado. E quando fala de amor, acha que é uma via de mão dupla. Mas a verdade é que, biblicamente falando, esses valores, eles têm algo por trás. Existe uma profundidade a mais, existe algo diferente aqui. E essa série é para você, como eu disse, que está aqui há um bom tempo, mas precisa de uma revisão. Mas para você também, que é um visitante, talvez você está aqui pela primeira vez hoje, pela segunda, terceira, ou você é recém-chegado aqui na PIBBH. A gente quer passar por esses valores de maneira mais aprofundada, como nós cremos a partir da Bíblia, todos eles. E a verdade é que quando eu chego aqui na igreja, todo domingo, às 8 da manhã, para ensaiar com a banda, passar a ordem de culto, conferir os detalhes, executar a nossa liturgia de 10 ao meio-dia, eu não consigo imaginar como esse culto poderia acontecer
se não houvesse amor. Eu não consigo imaginar. Talvez um culto, 2 cultos, um mês, as pessoas conseguiriam fazer isso sem amor. Mas uma vida como essa, de detalhes, de entrega, eu não consigo imaginar isso aqui acontecendo sem amor. Eu não consigo imaginar o pastor Juan gastando a semana inteira em estudos para trazer uma mensagem para essa igreja se ele não amasse você, se ele não amasse essas ovelhas. Eu não consigo imaginar você que às vezes trabalha até tarde no sábado, às vezes vira à noite e ainda está aqui no domingo de manhã. Tem gente que faz isso? Tem. Paulo está no som. Saiu do trabalho 5 da manhã, nem dormiu, mas chegou aqui às 8 pontualmente. Eu não consigo entender como isso funcionaria se não houvesse amor pela obra de Deus. Ou você que às vezes vem aqui na frente, no período do Ajustando Foco, e você vem estender as suas mãos sobre algumas pessoas que na maioria das vezes você nem conhece. Mas você está orando por elas, você está se entregando por elas, porque você as ama. Por causa de Cristo você ama essas pessoas. E eu não imagino esse culto funcionando sem amor. E eu agradeço a Deus por isso, porque aqueles que fazem com o coração grato, às vezes mesmo na dificuldade, mas estão aqui, mas fazem porque amam a palavra de Deus, amam as coisas do Senhor, amam a obra de Cristo. Mas aqueles que vivem pela obrigação, aqueles que vivem pela lei do retorno, a verdade é que sempre vivem no cansaço, sempre vivem na exaustão, sempre vivem uma vida infrutífera. E quando eu estou falando isso, eu não estou limitando só o nosso aspecto congregacional. Não estou falando só de você chegar aqui e servir, eu estou falando na nossa vida. As pessoas que vivem a vida porque amam a Deus, porque amam o que fazem, porque amam o Deus que elas servem, porque amam as pessoas que Deus colocou ao seu redor, são pessoas vivas, são pessoas que vivem frutificando. São pessoas que, embora passem por dificuldades, elas conseguem avançar com um sorriso no rosto. Agora, por outro lado, tem pessoas que, quando fazem pela lei do retorno, ou pela lei da obrigação, quem vive a vida assim não desfruta de uma vida abundante. Muito embora conheça a palavra do Senhor, muito embora venha à igreja, muito embora saibam quem Deus é, mas quem vive uma vida sem amor, sem amar a Deus, sem amar as pessoas, sem amar o que fazem, são pessoas que vivem na exaustão. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão vem para quê? Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a verdade é que muitos de nós nem lembramos da última vez em que vivemos uma vida abundante. A verdade é que nós nos batizamos, viemos à igreja, temos nossos compromissos e responsabilidades, mas vez ou outra a gente se pega se questionando: meu Deus do céu, está valendo a pena mesmo servir a Deus? Está valendo a pena mesmo viver uma vida que agrada ao Senhor? Porque se ser cristão é isso aqui, se ser crente é colher os frutos que eu estou colhendo, eu não sei se vale a pena. Cadê a vida abundante que Jesus prometeu para os seus? Cadê a vida abundante que Jesus prometeu para aquele que o seguia? E às vezes nós estamos assim, vivendo uma vida infrutífera, exaustiva. E sabe por que isso acontece? Porque nós não amamos como deveríamos. Uai, será que faz o sentido? Faz. E hoje nós vamos recalcular a rota do amor. Um dos nossos valores é o amor, e nós vamos falar sobre o amor, como nós entendemos o amor. O que é o amor, biblicamente falando? Primeiro, nós vamos entender como amar a Deus, e segundo, como amar as pessoas. Para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 24. João capítulo 14, versículo 21 ao versículo 24. Quantos encontraram? Digam achei. Quem não achou, diz espera aí. Acho que quase todo mundo achou, né? Virou cultura isso aqui, pastor. Até na célula a gente faz isso. Achou? Achei. Vamos lá, o texto diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes:
De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aí, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor. Que privilégio a gente poder estar aqui, desfrutando da Tua graça, desfrutando da nossa comunhão com os nossos irmãos. Que privilégio é receber orações, que privilégio orar por pessoas, dizer como o Senhor é santo. Pai, a verdade, Deus, é que nós queremos te pedir perdão, Pai, por às vezes não amar o Senhor como deveríamos, por não amar o Teu culto como deveríamos amar. Pai, nos perdoe se o nosso coração está distante da Tua presença. Nós te pedimos que nessa manhã o Senhor possa quebrantar nossos corações, tirar nossas barreiras e tudo que nos impede de entender o que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor possa abrir nossos corações, de modo que seremos mudados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Querido, se a gente for abrir o dicionário agora e você for pesquisar a palavra amor, você vai encontrar várias respostas, mas eu separei uma aqui, que de modo geral é o que as pessoas concordam. De modo geral, o que as pessoas dizem que é. Diz o seguinte: amor é um sentimento que induz a aproximar. É um sentimento que induz a proteger ou a conservar a pessoa pela qual você sente afeição, pela qual você sente atração. Amor é grande afeição ou grande afinidade por outra pessoa. Esse é um dos significados que o dicionário traz para nós: grande afeição por alguém, grande estima por alguém, de modo que a partir dessa afeição, agora eu tenho atitudes positivas em relação a essa pessoa. Então, se digo que amo Isaac, é porque tenho uma grande afeição e tenho atitudes positivas em relação a ele. A verdade é que, se nós não entendermos a origem do amor, nós vamos encontrar vários tipos de respostas. Tem pessoas que você vai perguntar o que é o amor para ela, e ela vai dizer: para mim amor é caridade. Outros vão dizer: não, para mim amor é tolerância. Não, para mim amor é atitude. Para mim amor é paciência. Mas para a gente poder entender o amor, primeiro a gente precisa entender a origem do amor. E a verdade é que o amor se iniciou em Deus. O amor se iniciou em Deus. Deus é o próprio amor, é o que está escrito em João. Então, para entender o amor e para poder viver o amor na sua maneira mais pura, na sua essência, para que a gente consiga fazer da maneira que Deus espera, primeiro eu tenho que me perguntar: como Deus ama? Como Deus age? Como Deus procede para com as pessoas? Quais são as atitudes que Deus tem em relação a mim, em relação ao meu próximo? Quem Deus é, o que Ele faz, como Ele age? E aí eu quero te perguntar: o que é que Deus fez na sua vida? De modo que você possa dizer: isso aqui é amor. Você consegue se lembrar de algumas situações na sua vida em que você vai dizer: Deus me ama por causa disso, ou Deus me ama por causa daquilo, Deus me ama porque Ele operou um grande milagre. Alguns vão dizer: Deus me curou de uma doença, por isso Deus me ama. Outros vão dizer: Jesus abriu uma porta de emprego para mim, Deus me ama. Alguns outros vão falar: Deus me livrou de um acidente, um livramento, Deus me ama. Mas boa parte dos salvos vão dizer: Deus me ama porque Ele perdoa os meus pecados. Jesus me ama porque Ele me salvou da condenação. Jesus me ama porque, muito embora eu tivesse muitas fraquezas, fragilidades, erros e falhas, Ele ainda me perdoou. E é interessante porque não havia nada em nós que nos aprovasse diante do Senhor para que Ele estendesse o perdão dEle até nós. Se a gente for observar na nossa vida, não existe nada de bom, na verdade, que seja o suficiente para que mereçamos o perdão. Talvez em uma enfermidade, em uma doença, você até tenha no seu corpo muitas células saudáveis. Você até tenha uma boa imunidade, de modo que você vai conseguir vencer essa doença. Você tem boas células, você tem uma boa saúde, você tem uma boa imunidade, você só está gripado, então você toma um remédio e a somatória daquilo de bom que você tem no seu corpo com a providência vai resolver. Ou talvez você tenha um conhecimento em determinada área, de modo que você também não vai ficar desempregado.
Então vai somar aquilo que você adquiriu de conhecimento com a necessidade de uma pessoa, e você vai ser contratado. Mas quando o assunto é perdão de pecados, não existe virtude nenhuma que possa convencer a Deus a nos perdoar. Quando o assunto é perdão de pecados, não existe 1 centímetro de justiça em nós, para que Deus olhe e fale, não merece, não merecemos. Jesus olhou para mim e para você e falou assim, até os seus atos de justiça são como trapos de imundícia. Mas eu te perdoo porque eu te amo. Eu te salvo e te regenero porque eu te amo. E por que eu estou dizendo isso? Porque amor de verdade é quando eu não mereço, mas ainda assim eu recebo. Amor de verdade é quando o outro não merece, mas ainda assim ele ganha. É quando não existe nenhuma justificativa para que isso venha à tona. Em outras palavras, amor é uma via de mão única. Porque se Deus, que é o próprio amor, agiu assim comigo, então eu não posso agir de maneira diferente e achar que isso é amor. Qualquer tentativa nossa de estender bondade ao próximo, que seja diferente daquilo que Deus fez conosco, não é amor. No máximo é uma simpatia. No máximo é um pequeno ato de bondade. Qualquer atitude que seja diferente daquela que Cristo fez por nós, daquela que Jesus fez por nós, se pensamos diferente, estamos errados. E o problema é que o tempo foi passando e a gente começou a confundir amar com gostar. Então a gente acha que amar é gostar, porque gostar pressupõe troca. Gostar pressupõe satisfação pessoal. Ou seja, eu como essa comida porque de alguma forma o sabor dela cai bem para mim. Eu tomo um café sem açúcar porque eu gosto. Outros vão falar, não, eu não gosto. Eu gosto do café da minha mãe porque ele é com açúcar. Gostar pressupõe satisfação pessoal. Ou seja, eu como essa comida porque ela me faz bem. Eu gosto daquela música porque ela me acalma. Eu gosto daquele lugar porque aquele lugar me traz boas lembranças. Você percebe? E o que nós fizemos foi só mudar o nome de gostar para amar. De modo que agora eu amo de modo condicional. Porque gostar é condicional. Eu gosto de fulano porque ele é assim. E ele sendo assim me satisfaz. Eu gosto daquilo porque aquilo é bom para mim. E isso me satisfaz. Só que amor é diferente. E a gente começa a dizer, eu amo aquela pessoa, porque perto dela eu sinto uma paz tão grande. Eu amo tanto aquela célula, porque o lanche lá é maravilhoso. É muito fácil dizer isso nas minhas células, o lanche é maravilhoso. Eu amo aquela igreja porque lá eu me sinto em casa. Mas isso é bom, você não está errado em se sentir bem por esses atributos. Isso é ótimo. Mas nós sabemos se nós amamos ou não, é quando as coisas e as pessoas que antes nos agradavam não nos agradam mais. Quando agora aquela pessoa que antes eu sentia muita paz perto dela, começa a me incomodar de alguma maneira. Quando antes a célula que tinha um lanche maravilhoso, eu cheguei lá, não está aquelas coisas. Eu amo a igreja e me sinto em casa porque aqui todo mundo me abraça, até o dia que alguém chega e fala, você está errado. Eu amo a igreja até o momento em que eu me sinto assim, discipulado, pastoreado. O dia em que eu acho que não estão cuidando de mim como eu gostaria, essa igreja não presta. Esse povo é um bando de hipócrita. Então às vezes nós estamos confundindo amar com gostar. Então eu estou falando que eu gosto da igreja porque ela é assim, mas quando ela deixa de ser, eu já não amo mais, porque já não me agrada do jeito que eu esperava, já não atende minhas expectativas. Esse cônjuge, eu gostava tanto, mas o amor se perdeu, sabe? Porque no início fazia isso, fazia aquilo, agora não faz mais. Mas a verdade é que é aí que entra o amor. Não é porque faz, mas é porque eu entendo que precisa ser feito. Eu amo minha esposa, não é porque ela sempre faz um café maravilhoso, agora ela não faz. E eu deixo de amar? Eu deixo de valorizá-la? Eu deixo de priorizar a relação? Perdeu-se o amor se esfriou. Querido, como que Jesus nos amou? A Bíblia não diz que Jesus morreu na cruz apaixonado por nós. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus obedeceu ao Pai
e Ele morreu em nosso lugar. Você percebe a diferença? Então, às vezes nós estamos achando que amor é isso, é essa via de mão dupla. Quando aquilo que antes era perfeito e fácil, agora mostram seus defeitos e suas dificuldades. Agora eu não amo mais. Diante disso, minha postura permanece a mesma? Será que o meu carinho, o meu cuidado com o outro permanece o mesmo? Então quer dizer que eu só amo de verdade se eu amar igual a Deus? É isso mesmo. Porque Ele é o próprio amor. Eu não tenho como aprender amor em outro lugar se não for na sua origem. Eu não tenho como aprender o amor se não for aquele que é o próprio amor me ensinando. E eu aprendendo com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir. E muita gente vai dizer, mas é muito difícil, porque eu não sou Deus, eu não sou Jesus, as pessoas são difíceis demais. Você não conhece o meu ambiente de trabalho, você não conhece o mundo em que eu vivo, o mundo é muito complicado. Perfeito. É por isso que nós vamos começar agora analisando o amor por aquele que não tem defeitos. Vamos começar analisando o nosso nível de amor por aquele que não traz a nós nenhum tipo de incômodo negativo. Como nós amamos a Deus? Porque às vezes a gente fala, não tem como amar igual a Deus, porque as pessoas são difíceis. Mas como você tem amado a Deus, aquele que não é difícil, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que não erra, que não falha, que não muda. Então você ama a Deus, será que a gente está amando a Deus? Será que é muito fácil amar a Deus? O que nós pensamos sobre amar a Deus? Muitos dizem que amam a Deus, mas a sensação que eu tenho às vezes quando eu ouço isso é que as pessoas estão dizendo Deus é alguém importante. Se ama a Deus, nossa, amo demais. Mas o que querem dizer? Não, eu respeito Deus, eu respeito o nome de Deus, eu respeito quem Ele é. Até porque se eu disser que não amo a Deus, meu Deus do céu, vou ser discriminado, vou ser rechaçado. Então às vezes nós falamos que amamos a Deus porque é legal dizer que amamos a Deus, porque entendemos que Ele é poderoso, até mesmo acreditamos naquilo que Ele fez no passado e continua fazendo hoje. Só que amar a Deus não é o simples ato de reconhecer a sua importância. Isso faz parte, mas o amor não começa aí. No texto em que nós lemos, o versículo 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o versículo já começa dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Me ama quem tem os mandamentos, me ama quem os guarda. Agora, você tem os mandamentos? Será que a gente tem mesmo? O que é ter os mandamentos? Porque nós ouvimos os mandamentos o tempo todo. Nós ouvimos um devocional diário que você recebe na PIB, no seu celular, todo dia. Nós ouvimos os mandamentos quando nós vimos um culto como esse, a gente escuta o pastor pregar, nós ouvimos canções, nós ouvimos ele orar aqui com todo fervor, dizendo que Deus pode, Deus faz, Ele é, dizendo que a vida com Deus funciona assim, assim, assim. Nós ouvimos os mandamentos, mas será que nós temos esses mandamentos? Porque ter é muito diferente de ouvir. E quando João está falando de mandamento aqui, ele não está resumindo aos 10 mandamentos. Na verdade, ele está falando de toda postura que a Bíblia aprova e que acontece na nossa vida comunitária. Ele não está excluindo os 10, ele traz importância a eles sim, mas ele estende esses mandamentos. É tudo aquilo que é aprovado por Deus. Quando Jesus está falando isso, é tudo aquilo que é aprovado pelo Senhor em sua palavra. Então a verdade é que nós ouvimos os mandamentos, ouvimos as palavras, ouvimos a instrução, mas será que temos? Ouvir é diferente de ter, são coisas diferentes. Às vezes a gente vem à igreja, a gente continua, mas só o corpo está aqui. Está ouvindo a mensagem, mas daqui a pouco vai acabar, tem que fazer almoço, então já conheço esse texto. Já sei o que é amor, já ouvi falar muitas vezes sobre isso. Então a gente ouve muito, mas às vezes nós não temos. Por causa da arrogância do nosso coração, nós não temos, porque achamos que somos bons o suficientes, porque temos tempo demais de crente, achamos que temos os mandamentos, mas a verdade é que ter é diferente de ouvir. A gente continua frequentando, mas às vezes não nos fazemos presentes. Pensam que as instruções do Senhor são apenas parte da liturgia do culto.
Pensa que a instrução de Deus, os mandamentos de Deus, é só uma coisa que é importante na religião cristã. É importante na vida com Deus. Eu sei, mas eu não sei se eu preciso levar isso tão a sério. Eu não sei se eu tenho que passar um pente fino no meu dia a dia para ver se estou praticando ou não estou praticando. E em seguida ele diz: aquele que os guarda, esse é o que me ama. E esse guardar aqui não é deixar escondido. Esse guardar aqui não é como aquele item que você ganhou na sua casa, no dia do seu casamento, duplicado, e está lá no baú. O guardar aqui é como aquele item que você ganhou e você tem zelo por ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda de modo que ele vai agir com zelo. É aquele item, aquele móvel que você pega com muito cuidado e você coloca ele numa posição de destaque, de modo que ele não vai correr nenhum risco de cair, de quebrar, de alguém levar. Você tem zelo por ele, você tem cuidado daquilo. Você olha para aquilo e fala: isso é lindo, isso é importante, eu quero olhar para isso aqui todo dia. Então, quando o texto fala aquele que tem os meus mandamentos, é aquele que não apenas ouve, e aquele que os guarda, não é só aquele que deixa escondido. Aquele que tem os mandamentos é aquele que reflete sobre eles. É aquele que ouve a instrução e traz para si. Faz sentido isso na minha vida? Aonde é que eu posso aplicar isso aqui? No que é que Deus está falando comigo? Como que eu posso ajustar essa questão na minha vida? Como que eu posso aplicar isso aqui na minha casa? Como que eu contagio as pessoas que estão perto de mim a partir dessas coisas? Esse é o que tem. E aquele que guarda é aquele que considera a palavra do Senhor em grande estima e que não pode perder de maneira alguma. Esse é o que ama a Deus. Essa é a pessoa que ama a Deus. E diante disso, como é que a gente está diante da palavra do Senhor? Será que a gente tem prazer na Bíblia, sabe? A palavra de Deus, porque Jesus deixou claro, querido, esse versículo aqui, só nesse capítulo, ele acontece 3 vezes. No versículo 15, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí no 21, que a gente lê, ele fala de novo: quem tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E no 24 ele fala a mesma coisa. Então não existe outra fórmula. Amar a Deus é um caminho só. É quem ouve a palavra do Senhor e ama. Mas amar é diferente de gostar. Você entende? Eu amo a palavra do Senhor, não é só aquela que faz bem para o meu coração, para o meu ego, porque isso é gostar. Eu gosto desse versículo porque ele é tão bonito, ele me promete tanta coisa. Eu gosto desse versículo porque ele diz que a minha vida vai melhorar, que Deus é comigo, que as coisas serão diferentes. Mas esse aqui que fala do meu pecado, eu não sei se preciso dar tanta importância. Esse aqui que expõe minha fraqueza, eu acho que eu posso deixar para depois. Esse aqui que diz que eu preciso amadurecer e avançar, eu posso esperar um pouco mais. Aquele que tem os mandamentos e os guarda é o que ama. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra, muito embora ela seja macia ao seu coração ou não. Então você considera uma preciosidade a palavra de Deus? Consideramos a palavra e os mandamentos do Senhor como algo que precisa ser analisado todo dia? Preciso olhar para a Bíblia todo dia? Como é que eu estou lidando com as coisas de Deus, com a sua palavra? Será que ela faz parte da minha vida? Eu tenho prazer em ler ela, eu tenho prazer em ler esses versículos, eu tenho um apreço por ela, porque às vezes a gente acha que nós amamos a Deus porque a gente faz algumas coisas que a gente julga ser certo, mas no processo, às vezes a gente está quebrando no mínimo uns 8 mandamentos. A gente acha que ama a Deus porque está fazendo muita coisa, aí quando vai ver o processo, quando estamos fazendo, a gente está ofendendo um tanto de gente. A gente acha que amamos a Deus porque fazemos caridade. Eu poderia dizer que eu amo a Deus porque eu lidero algumas células. Eu amo a Deus porque eu lidero a adoração. Amo a Deus porque sou um dos pastores da igreja. Mas a verdade é que se eu não amar a palavra do Senhor, se eu não tiver prazer neste livro, se eu não guardar esses mandamentos, eu vou ser muita coisa, menos um homem que ama a Deus. Eu posso ter muitos títulos, mas eu não vou ter o mais importante, de um homem segundo o coração de Deus. Tem gente que diz que ama a Deus porque faz caridade, mas no processo da caridade está fazendo com vaidade, para mostrar que é bondoso. Acha que ama a Deus pelo resultado, mas quer saber se alguém ama a Deus de verdade? Olha o processo. Como é que está o processo? Está quebrado? Está destrutivo? Outros vão dizer que amam a Deus porque gostam de servir com muita excelência. Não, eu amo a Deus porque eu sirvo com muita excelência. Mas enquanto está servindo, vive subtraindo as pessoas que estão perto.
mas quando está servindo, julga as pessoas inferiores a si mesmo, tem ciúmes da posição. E isso não tem nada a ver com fazer as coisas porque ama a Deus, isso tem a ver com fazer as coisas para si mesmo em nome de Deus. Em nome de Deus faço muitas coisas para mim, em nome de Deus faço muitas coisas pelo meu nome. Você percebe como nossa percepção de amor às vezes está deturpada? Porque eu digo que eu amo ao Senhor quando faço algo para Ele, mas enquanto eu estou fazendo, eu estou ferindo gente, eu estou atropelando liderança, eu estou com o ego inflado. E sabe o que é isso? Quem faz isso? É quem não tem os mandamentos e quem não guarda. Porque é impossível uma pessoa que tem os mandamentos, que serve, que segue e não é transformado por Ele. É impossível. Muitos dizem que amam a Deus, mas desconhecem a postura de quem realmente ama de verdade. Ou às vezes a gente tem um conceito deturpado do que é amar a Deus, né? A verdade é que quem ama a Deus está muito mais apegado com a palavra dele do que a função que está exercendo. Quem ama a Deus tem muito mais prazer em ficar aqui com Ele, lendo a palavra. E se um dia precisar frutificar, Senhor, eis-me aqui. Mas o motivo da minha existência, o motivo da minha busca é porque eu amo a Ele muito mais do que minhas funções. É porque eu amo a Ele muito mais do que meus cargos. Porque eu tenho prazer nessa palavra aqui. Quem ama a Deus mostra um apego diário ao conselho do Senhor. Será que a gente tem apego diário ao conselho do Senhor? Sabe, porque às vezes a gente tem muito apego ao conselho do outro. A gente tem muito apego com o conselho das pessoas, que é importante sim. Mas isso nunca pode ser maior que o nosso apego ao conselho de Deus. Porque o conselho de Deus é perfeito. Porque Ele fez você. Ele sabe como você funciona, sabia? Deus sabe como o seu casamento deve funcionar. Porque Ele conhece a maneira que você pensa, conhece a maneira que sua esposa pensa, sabe da sua personalidade, sabe da personalidade dela. Ele é a melhor pessoa para você poder buscar conselho. O que a palavra diz acerca do casamento? O que a palavra diz acerca do amor? O que a palavra diz acerca da entrega? E é por isso que às vezes a gente tem no nosso meio tanto crente que diz que ama a Deus, mas está longe de ser parecido com Ele, porque não pratica a palavra, porque não lê a palavra, porque a gente só pode amar alguém que a gente conhece, sabia disso? Já experimentou amar alguém que você não conhece, assim, que você não convive? Difícil, às vezes, é difícil às vezes. E às vezes a gente está falando que ama a Deus, mas não convive com Ele. Não, lógico que Deus convive comigo. Ele convive com você, Ele está com você todo dia. Mas às vezes eu não tenho prazer em estar com Ele. Não tenho prazer em ouvir a sua voz. Não tenho prazer em ler a palavra. Ele está comigo, está me protegendo, está me guardando, está me livrando, mesmo sem eu merecer. Mas eu não estou com Ele. Eu acho que estou com Ele, mas não estou. Eu acho que estou buscando, mas não estou. Porque eu não tenho diálogo, eu não tenho conversa, eu não tenho profundidade. É muito superficial tudo que eu faço. Sabia que existem pessoas que eu conheço há mais tempo do que eu conheço o pastor Juan, e elas não são tão próximas como eu sou dele? Tem gente que eu conheço há 27 anos, exatamente minha idade, mas não chega nem perto do nível de relação que eu tenho com o meu pastor. Porque o seu tempo de casa não testifica o seu nível de amor a Deus, mas a profundidade do seu relacionamento é que faz toda a diferença. A profundidade da sua entrega ao Senhor faz toda a diferença. O quanto você o busca, o quanto você o ama, o quanto você lê, o quanto você coloca em prática. Porque tem novo convertido que tem uma vida muito mais profunda com quem tem 30 anos de crente. Porque ele tem sede e fome da palavra de Deus. E aquele lá que se batizou só vem à igreja aí, entende a vida com Deus só como um título. E como conhecer a Deus, se não pela busca diária da palavra? Então, querido, você quer saber se você ama a Deus mesmo? Então se pergunte, como é que está a minha postura? Como é que eu estou agindo? Não como os outros estão me vendo, porque a gente consegue mascarar muita coisa, mas como eu estou sendo, na sinceridade do seu coração, como eu estou agindo? Como está a minha postura? Porque se parece com Cristo quem convive com Ele. E nós convivemos com Ele quando buscamos a sua palavra. E quando buscamos a sua palavra, somos naturalmente transformados por ela. É impossível alguém que lê a Bíblia todo dia, que quer mudar de vida, que pega o conselho do Senhor e não é transformado. Não existe. Isso não existe, gente. E às vezes a gente pensa, será que eu tenho que ler a Bíblia mesmo assim? Não é só pastor que lê?
Não é só líder de célula que vai trazer a palavra, que tem que ler. Vir à igreja não basta, servir não basta, não é suficiente. Se você quiser ter uma vida frutífera e abundante, não é suficiente. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se você não lembrar de nada amanhã do que eu estou pregando, grava isso aqui que eu vou te dizer. Toda pessoa que ama a Deus é uma pessoa bem-sucedida em tudo que faz. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele termina: esse homem, ele é como uma árvore plantada junto a águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Bíblia está atestando que o homem e a mulher que ama a Deus é bem sucedido em tudo que faz. Porque quem ama a Deus é quem lê a sua palavra, é quem busca a sua palavra todo dia, de dia e de noite. Nesse texto o salmista nos ensina algumas coisas bem importantes. De modo geral, ele faz um contraste do conselho do ímpio e do conselho do Senhor. Bem-aventurado quem não anda de acordo com o conselho do ímpio, mas aquele que medita na palavra, no conselho de Deus, esse será bem-sucedido. Tem muita gente andando pelo conselho do ímpio. Tem muita gente que está seguindo o exemplo de quem vive no pecado, de quem vive pecando, de quem não tem um mínimo temor às coisas de Deus. O ciclo de amizade dessas pessoas estão cheios de gente que zombam dos princípios do Senhor. Que? Você é justo no trabalho? Você anota o ponto exatamente na hora que você sai mesmo? Na hora que você chega? Rapaz, você é bobo, hein? Você realmente faz essa devolução? Você realmente pede perdão para alguém? Besteira. Quem pede perdão é bobo. Quem anda segundo o conselho dos ímpios não tem como prosperar, querido. Não tem como ser bem sucedido. É impressionante. Tem gente, talvez você conheça, tem gente que tudo que toca dá errado. Não tem nada que a pessoa faz que dá certo. Entrou no emprego, deu errado ali. Mudou de setor, deu errado ali. Botou a mão nisso aqui, deu errado ali. Não sei o que de fulano estragou. Não sei o que de fulano deu errado. Tudo dá errado. Mas por outro lado, também tem homens de Deus que provavelmente você conhece, em que tudo que toca vira ouro. Você fala, impressionante. Essa pessoa, tudo que faz, prospera, gera frutos em tudo. Se for consertar uma tomada, essa pessoa faz de maneira brilhante. Tudo dá certo. E sabe por quê? Porque essa pessoa deixou de viver pelo conselho dos ímpios e agora está vivendo pelo conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus pode te ensinar o que muitos cursos não vão te ensinar. A palavra de Deus pode te ensinar princípios de liderança que muitos coaches não vão te ensinar. A palavra de Deus vai te ensinar sobre domínio próprio muito mais do que muitos tratamentos não vão te ensinar. Não estou falando que não é importante, não, é importante. Mas na palavra de Deus você tem exatamente tudo o que você precisa para que você possa avançar. Exatamente tudo, ela é completa, não falta nada aqui. Essa pessoa que tudo que faz dá certo, agora vive pelo conselho da palavra de Deus. E está vivendo isso porque ela ama os mandamentos do Senhor. Ela não é obrigada a estar lá. Tudo bem que no início é uma obrigação porque não está acostumada. Mas depois que vira uma rotina, ama a palavra de Deus. Ama tudo aquilo que está escrito lá. O salmista vai dizer nesse texto que essa pessoa tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é o pulo do gato. Sabe de onde vem essa palavra meditar? Talvez alguns conhecem. Meditar vem da palavra ruminar. E ruminar, para quem entende de gado, vai saber do que eu estou falando. Diferente de nós, seres humanos, a vaca, ela tem 4 estômagos. Já viu isso? Sabia disso? A vaca tem 4 estômagos. Elas são chamadas de animais ruminantes. Como que funciona? Quando uma vaca come a grama,
ela engole até o estômago, onde é parcialmente digerida. Então ela começa a regurgitar a grama parcialmente digerida e ela mastiga de novo. Por isso que às vezes você vai na fazenda, você não vê que ela está comendo, mas ela está mastigando. Às vezes ela não está se alimentando, mas ela está mastigando. E depois ela engole de novo para o segundo estômago. E assim por diante até que a grama esteja totalmente digerida. Completamente digerida. As vacas conseguem tirar muita energia das fibras encontradas nas plantas por causa desse processo. Meditar vem dessa palavra, vem desse ato, ruminar. E o texto está falando, aquele que medita na palavra de dia e de noite, tudo que fará será bem sucedido. Então essa palavra faz alusão a esse processo, ou seja, quando eu leio a palavra do meu Deus, quando eu leio a Bíblia, e eu trago à memória o dia inteiro, tudo aquilo que foi escrito, eu trago para aplicações práticas, e aí de tarde eu lembro de novo, e se for necessário no final da tarde eu leio de novo, e começo a colocar em prática, aí à noite eu leio de novo e começo a aplicar na minha vida. Esse é o processo de ruminar. O que você está fazendo é meditar na palavra do Senhor, e quanto mais você medita, mais você consegue extrair os princípios da palavra do Senhor. Como que uma pessoa dessa vai viver uma vida infrutífera? Não tem como. Ela busca a Deus na sua palavra todo dia, ela rumina aquilo que o texto está falando, ela coloca em prática diariamente. Agora em agosto, alguns não estão sabendo, mas outros já estão sabendo, o Ministério de Oração vai fazer isso. Todo dia, em agosto, nós vamos ler um capítulo da Bíblia, e vai ruminar aquilo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, porque só dessa forma o homem consegue prosperar, porque quem faz isso é aquele que ama a Deus, e quem ama a Deus é bem sucedido em tudo que faz. Como que uma pessoa dessa vive um processo infrutífero? E o texto diz que essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no tempo certo dá seu fruto, ou seja, nem sempre ela vai dar fruto, pode ser que não é todo dia que ela vai dar fruto, mas todo dia as suas folhas estão vivas. Não é todo dia que você vai frutificar, mas todo dia você vai ter vigor. Todo dia você vai ter esperança. Você não é uma árvore infrutífera. A árvore infrutífera é aquela que nunca dá fruto. Mas o texto fala que aquele que faz esse processo, ele tem o tempo certo de frutificar. E mesmo quando não frutifica, está cheio de vigor, está cheio de vida, está cheio de esperança. E tudo quanto faz dá certo. Não tem nada que faz que dá errado, tudo que faz dá certo. Porque é uma pessoa que está ruminando o dia inteiro o conselho de Deus. E em Josué 1, versículo 7 e 8, ele diz a mesma coisa. Olha só que interessante, isso aqui a gente encontra em toda a Bíblia. Seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés. Não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que você andar. E ele continua, não deixe de falar das palavras deste livro, não deixe de meditar nas palavras deste livro, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Agora me diz, você tem vivido isso? Você está vivendo isso? Você está ruminando a palavra de Deus todo dia? Você está lendo todo dia? Você está buscando todo dia? Como que está a sua leitura da palavra? A busca diária. E aqui a gente não está falando de entender a idade do autor. Paulo tinha 17 anos, não. O que Paulo escreveu que pode ser útil na sua vida? O que João escreveu que você vai colocar em prática? O que a Bíblia está falando que você vai colocar em prática? Eu sei que se queremos de fato, querido, ser uma igreja relevante, precisamos viver com intensidade os valores do reino. E a gente precisa entender que nós devemos amar a Deus como Ele espera, buscar conhecer a Ele mais do que fazer para Ele, porque às vezes a gente quer fazer muito e acha que é na força do braço, mas antes de fazer na força do braço, tem que ser na força do amor. Eu amo a Deus, e porque amo a Deus sou cheio de vigor, porque amo a Deus tenho vida para executar, porque amo a Deus eu consigo avançar. A verdade é que o fruto, o fazer, ele vai vir no tempo certo. Agora o nosso vigor, que são nossas folhagens, elas serão constantes. Retomando ao texto de João 14, logo depois que Jesus falou o seguinte, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Jesus continua dizendo, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também vou amar Ele, e eu me manifestarei a Ele. A quem Jesus se manifestaria? A este que guarda os seus mandamentos.
Então Judas pergunta, e o Judas aqui não é o Judas traidor, tá? Aqui é um outro Judas, a Bíblia enfatiza muito isso. E Judas fala o seguinte: ô Senhor, por que o Senhor vai manifestar isso somente a alguns e não ao mundo inteiro? Por que o Senhor não vai manifestar isso aqui para todo mundo? Porque Judas ainda estava achando que Jesus viria como um grande guerreiro. Achou que ele via de cunho político. Mas Jesus está falando de uma manifestação íntima. Jesus está falando aqui que só pode desfrutar da sua manifestação quem tem o Espírito Santo em si. Jesus aponta uma manifestação de cunho moral dentro dos homens. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês vão viver aquilo que eu vivo. Quem me busca diariamente na minha palavra, quem medita nas minhas palavras, quem tem prazer nas minhas palavras, esse é o que me ama. E esse que me ama vai experimentar a minha manifestação dentro do seu próprio ser. Aquele que me ama vai experimentar quem eu sou. Aquele que me ama vai experimentar os meus atributos. Eu não consigo ser igual a Deus. Aquele que ama a Deus consegue. Não em sua santidade, não em sua divindade, mas nos seus atributos. Aquele que ama a Deus consegue fazer da maneira que Deus espera. E eu te pergunto, como é que Deus agiria agora com pessoas difíceis que fazem parte do seu convívio? Porque no início nós falamos, amar a Deus é assim. E agora, como amar as pessoas? É muito difícil, não consigo amar igual Deus ama. Consegue. Porque aquele que ama ao Senhor tem o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. E todo aquele que ama a Deus e tem o fruto do Espírito dentro de si, age conforme Deus espera. Age da maneira que Deus quer. Porque o nosso discurso às vezes é: eu não sou como Jesus, não sou como Deus. Essa paciência aqui só o Espírito Santo. Mas a verdade é que se você ama a Deus, de fato, Ele se manifestará a você com o fruto do Espírito, de modo que você vai perdoar como Jesus perdoa. Você vai suportar como Jesus suporta. Você vai ser alívio como Jesus é alívio. Você vai amar sem esperar algo em troca como Jesus fez. Você vai estender cura como Jesus estenderia. E o mais interessante de tudo isso é que quem fará isso por você é o próprio Consolador através de você. É o próprio Espírito Santo através de mim e você. Então você pode não ter todos os atributos, mas nele nós somos completos. Hoje você pode falar: eu não tenho todos os atributos, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho essa longanimidade, eu não tenho essa bondade, eu não tenho essa fidelidade, eu não tenho isso que é fruto do Espírito. A verdade é que quem ama a Deus, quem busca o Senhor em sua palavra, quem está cheio de Deus, está cheio do Espírito. E cheio do Espírito você consegue ser como Deus é. Cheio do Espírito você consegue fazer o que Deus faria no que se diz respeito às pessoas. Mas aquele que o ama naturalmente vai manifestar o Filho através do Espírito. Então às vezes a gente acha que nós temos muitas desculpas para não amar como Deus ama. Amar sem esperar receber algo em troca. Mas quem está cheio de Deus consegue fazer. Há uma historinha muito interessante. Diz que essa história aconteceu na cidade de São Paulo. Numa noite muito fria, não como Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não teve inverno ainda esse ano. Numa noite muito fria em São Paulo, escura de inverno, um garotinho pobre estava vendendo balas, muito pobrezinho. E o texto fala que ele estava vendendo para poder ter alguns trocados para comer alguma coisa. Talvez nem conseguiria nem mesmo para se cobrir do frio, mas para comer alguma coisa ele estava fazendo algo. E o frio era intenso e as pessoas já nem ouviam mais quando ele falava. Chegava lá: quer? Não, sai daqui. Tem não. E aí, sem ele conseguir vender mais nada, ele sentou perto de uma escada, ficou observando o movimento das pessoas. Pessoas que tinham tudo e ele não tinha nada. Pessoas que tinham muito, que eram muito, mas ele não era nada. E aí um policial aproximou dele e perguntou, falou: filho, você está perdido? Filho, como é que você está? Você não tem casa? Não, eu só estou pensando onde é que eu vou passar a noite. Geralmente eu passo a noite na minha caixa de papelão, perto do correio, mas hoje está muito frio. O senhor sabe onde eu posso passar essa noite? E
E o policial ficou pensativo e depois respondeu: olha, se você descer essa rua aqui, ó, você vai reto lá à esquerda, você vai encontrar um casarão branco. Quando você chegar nessa casa, você vai bater. E a pessoa que te atender, você vai falar assim: João 3,16. Só isso. João 3,16. Só isso que você vai falar. E aí ele chega lá no casarão, e quem atendeu ele foi uma senhora idosa, de aparência muito bondosa. E ele disse: João 3,16. Aquela idosa falou: entra, meu filho. Assim que ele entrou, ela conduziu ele até a cozinha, onde tinha um fogão a lenha, aceso. Falou: senta aí, filho, espera só um pouquinho. O garoto sentou lá e pensou: João 3,16. Eu não sei exatamente o que significa não, mas eu sei que aquece um garoto com frio. Em seguida a senhora voltou e perguntou: você está com fome, querido? Aí falou assim: ó, eu estou com muita fome. Fazem 2 dias que eu não como nada. A senhora levou ele até a sala de jantar, onde tinha muita comida. O garoto comeu de tudo até não aguentar mais, e ele pensou: engraçado, João 3,16. Eu não sei exatamente o que significa, mas eu sei que alimenta um garoto faminto. Depois a senhora levou ele a um quartinho onde tinha uma banheira de água muito quente. Ele esperou ela sair, prontamente ele tomou o melhor banho que há muito tempo ele não tinha tomado. Enquanto ele estava tomando o seu banho, ele pensou: João 3,16. Eu ainda não sei exatamente o que isso significa, mas eu sei que isso torna um garoto imundo em um garoto limpo. Alguns minutos depois, a senhora voltou, levou o garoto até o quarto, onde tinha uma cama muito confortável. Ela abraçou ele, deu um beijo na testa dele, deitou ele na cama, apagou as luzes e saiu. Ele virou para o canto, observando a garoa que caía do outro lado da janela, onde poucas horas antes ele estava. Ele pensou: João 3,16. Eu não sei ainda o que significa, mas eu sei que dá repouso a um garoto cansado. E no outro dia a senhora preparou uma farta mesa e convidou ele para o café da manhã. Quando o garoto terminou de comer, ela levou ele a uma sala, pegou um livro grande, de uma capa preta, que era a Bíblia. Ela sentou ao lado dele, olhou nos olhos e perguntou: você entendeu João 3,16, querido? Ele falou: não, senhora, eu não entendo. Primeira vez que eu ouvi isso foi ontem à noite, quando o policial me disse para chegar aqui e te falar essas coisas. E ela balançou a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar a ele sobre Jesus. E ali, aquecido o coração, o garoto entregou sua vida para Jesus. Se converteu naquele momento. E aí ele disse: eu ainda não entendo exatamente o que quer dizer João 3,16, mas eu sei que João 3,16 faz um garoto perdido ser encontrado. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós encontramos o que é o verdadeiro amor. Jesus amou o mundo de tal maneira, isso é uma força de expressão que quer dizer de uma maneira tão incondicional, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão irrevogável, que ele foi capaz de entregar aquilo que ele mais amava, que era mais perfeito, por aqueles que mais o desprezavam e que eram imperfeitos. Esse é o significado do verdadeiro amor. É amar incondicionalmente, é amar a ponto de trazer cuidado, é amar a ponto de trazer alívio, de trazer cura, de trazer esperança. Talvez você seja como esse garotinho do João 3,16, que um dia estava com frio e foi aquecido.
Um dia estava doente e foi curado pela palavra de Deus. Um dia estava faminto e foi saciado pelas palavras do Espírito Santo. Talvez você ainda seja como o garotinho, que em algum aspecto se assemelha com ele. Está com o coração frio, está frustrado, às vezes se sente abandonado. Ouviu toda essa palavra e em muitos aspectos disse no seu interior: realmente eu não amo a Deus. Mas João 3,16 diz que você é amado. E quem é amado é curado. E quem é curado devolve amor. Então, querido, eu quero te convidar nesse momento a você entregar a Deus agora e experimentar um pouco desse amor. Nós vamos orar agora e eu quero que você apresente diante dele a sua necessidade. Apresenta diante dele a sua dor, a sua ausência, o seu incômodo, as suas lamúrias. Apresenta diante dele. Porque o Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, ele permanece aqui nessa manhã. Ele está aqui para estender amor ao seu coração. Ele está aqui para acolher você. Ele está aqui para limpar as suas feridas, para sarar a tua alma. De modo que salvo, transformado, liberto, você vai responder a Ele com amor. Porque é impossível alguém que recebe a cura, o perdão, e não consegue buscá-lo por mais. E a palavra de Deus está aqui disponível para você, para que você o busque, para que você o ame, para que você aprenda dele, para que você pegue os seus conselhos, para que você seja um homem segundo o coração do Senhor. E assim como um garotinho ferido, talvez você foi curado, agora você vai ser como essa senhora, como esse homem de Deus, como esse policial, como essa pessoa que agora estende o amor de Jesus aos outros, que consegue amar incondicionalmente. Esse garoto não tinha nada. Ele chegou talvez mal cheiroso, ele chegou desesperado, ele comeu a comida talvez sem muita etiqueta, com muita falta de educação talvez, mas aquela senhora o amou ainda assim. Quem são as pessoas que você precisa amar incondicionalmente hoje? Quem são as pessoas que às vezes está na sua vida e você fala: só me gera desordem, só me gera retrocesso, só me dá prejuízo? Jesus colocou na sua vida, querido. Estenda o amor que você recebeu a isso. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos porque Tu és um Deus de amor incondicional, Pai. Tua palavra diz: o Senhor amou o mundo, Pai. O Senhor nos amou de uma maneira tão grande, de uma maneira tão impressionante, que o Senhor entregou aquilo que o Senhor mais amava. O Senhor entregou aquilo que o Senhor mais admirava. O Senhor entregou o seu Filho que era perfeito por nós, que assim como aquele garoto não tinha nada a oferecer, por nós que às vezes na sua palavra, às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, às vezes a tua obra a gente mais atrapalha do que ajuda. Deus, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nós te pedimos: Senhor, purifica os nossos corações, purifica os nossos pecados, nos lava de toda maldade, nos lave de tudo aquilo que é reprovável diante do Senhor, nos convença de quem o Senhor é, de modo que seremos constrangidos pela Tua santidade, de modo que seremos transformados pelo Senhor, Pai. Nos dê paixão, nos dê amor, nos dê apreço pela Sua palavra. Nos ensine a buscar o Senhor diariamente, nos ensine a ruminar aquilo que o Senhor tem para nós, nos ensine a andar no conselho do Senhor, não no conselho dos ímpios, não no conselho dos pecadores, mas no conselho daquele que é único, infalível, imutável, Deus perfeito. Pai, nos encha da plenitude do Teu amor, da Tua graça, da Tua glória, e molde o nosso coração, para que a gente consiga, para que a gente possa amar as pessoas como o Senhor espera que amemos. Que o Senhor possa se manifestar a nós, que o Senhor possa se manifestar em nós, que seus atributos, meu Deus, possam ser manifestos através de nós, para que outros sejam curados, para que outros sejam amados, para que outros sejam transformados, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.